Você acha que a guerra é pelo petróleo? Você está preocupado com o petróleo? É verdade, a guerra é pelo petróleo, olha, mas a guerra mesmo que está começando é pelos semicondutores, é pela matéria-prima crítica para as novas tecnologias e para a inteligência artificial. Enfim, existe uma briga grande por esses materiais que envolve os Estados Unidos, que envolve a Europa e, claro, China. Bem, a gente vai conversar sobre isso com alguém que entende muito sobre esse assunto e vai dar uma perspectiva do que está acontecendo e, principalmente, do que vai acontecer. Otaviano Canuto foi vice-presidente do Banco Mundial e atualmente é economista do Foreign Policy for New South. Ele vai contar para a gente como está essa guerra dos semicondutores e da matéria-prima para a tecnologia. César, roda, por favor, a vinheta. Otaviano Canuto, sempre bom ter você aqui com a gente. Você me enviou aquele seu estudo sobre semicondutores, aí você coloca da guerra dos Estados Unidos e Europa com China, enfim. E eu lembrei muito, tive recentemente lá nos Diálogos de Berlim e ouvi Olaf Scholz falando sobre isso, da preocupação da China nos países africanos, produtores de matéria-prima para as novas tecnologias. Eu queria que você explicasse para a gente que guerra é essa, Otaviano Canuto? Pois é, grande Mara, um prazer enorme estar aqui contigo. O que ocorre é que a evolução tecnológica tem ido na direção de tudo depender cada vez mais dos semicondutores, que são as dimensões no que diz respeito ao que contém cada semicondutor está nos nanômetros, são milionésimos de espaço em que você tem lá os circuitos e de que depende tudo. Na questão dos semicondutores, que sobem tudo, mas você tem uma ideia, quando os primeiros produtos eletrônicos vieram à luz nos anos 70, etc. e tal, você tinha um chip por aparelho. Hoje você tem milhares, né? Tudo depende dos semicondutores. E esses semicondutores, existem em vários níveis. Você tem aqueles onde a produção é um pouco mais padronizada, que são os maiores, mas quanto mais você reduz o tamanho do semicondutor, quando chega nos níveis chamados avançados semicondutores, aí existe uma dependência muito grande de tecnologias e de equipamentos produzidos pelos Estados Unidos. Mesmo os outros grandes produtores de semicondutores avançados, o holandês, lá em Taiwan, a Coreia do Sul, eles usam esses equipamentos e essa tecnologia norte-americana. Pois bem, os Estados Unidos resolveram, digamos assim, obstaculizar a trajetória que a China usou com êxito nas últimas décadas, se aproveitando muito bem da globalização, para subir na escada tecnológica e chegar lá em cima. Isso que a China fez durante 30 anos, mais de 30 anos, usar, é claro, combinando isso com o esforço doméstico na China de adaptação e de inovação em cima das tecnologias disponíveis, para chegar onde chegou. Só que no caso dos semicondutores, em determinado momento, os Estados Unidos dizem, não vou deixar a China ter acesso a esses equipamentos e a essa tecnologia de primeira. E mais, avisa todos os usuários, olha, vocês não podem exportar isso, passar isso para a China sem minha autorização e está fechado e imediatamente, é claro, taiwaneses, coreanos, holandeses, todo mundo para poder continuar autorizando a tecnologia. Pois bem, isso vai tornar necessário para esse último estágio, de chegar realmente na fronteira dos semicondutores avançados, a China vai ter que ir por ela mesma. Vai ter que fazer ela gerar a inovação radical.
Enquanto isso, a China já tem uma posição muito boa na produção e na exportação dos outros semicondutores, não nos avançados, né? Então, a China está bem aí. Pois bem, agora que essa guerra por procuração, no passado, os Estados Unidos e a União Soviética tiveram as suas guerras por procuração no Vietnã, ali, acolá, né? Se a gente pode encontrar um paralelo hoje em dia dessa guerra por procuração, está nos semicondutores. E tem uma justificativa do lado norte-americano para fazer isso, que é o possível uso duplo de semicondutores, da tecnologia correspondente, para fins civis e militares. Primeira vez que eu vi isso, Mara, deixa eu contar isso rapidinho, uma coisa sobre isso, foi na faixa de Gaza, uma das minhas últimas missões, quando eu estava no Banco Mundial, 2017, eu fui à faixa de Gaza por conta de um projeto do Banco Mundial que estava parado lá na faixa de Gaza, porque as autoridades militares que circundam a faixa de Gaza haviam proibido a entrada de tubos hidráulicos para o projeto de saneamento. E o projeto de saneamento era para evitar a inundação de fezes numa parte residencial de Gaza e tal. Eu, na hora, quando escutei a explicação do militar israelense, eu mesmo fiquei, filho da mãe. Porque ele disse, olha, o problema é que esses tubos hidráulicos podem ter uso duplo, tanto civil quanto militar. E, de fato, a gente viu, nas últimas semanas, vídeos de Hamas desenterrando tubos. Né? Pois bem, foi a primeira vez em que eu vi a história do uso duplo, civil e militar, o que é transplantado, no caso, para semicondutores, porque tanto servem para fazer iPhone, mas também servem para satélites, para armas militares, aviões e assim por diante. Pois bem, terminar, só me pontua uma coisa. Você acha que semicondutores hoje, o Brasil vive uma crise de chips, por exemplo, no abastecimento ali por conta de abastecimento de semicondutores. Você acha que semicondutores hoje é o petróleo que era de antigamente? Quer dizer, você acha que há uma preocupação maior dessas nações envolvidas, enfim, Estados Unidos e os países europeus, os países de primeiro mundo, uma preocupação maior deles com semicondutores do que com o petróleo? Sim, porque a disponibilidade, a produção, ou no mínimo a disponibilidade de semicondutores é fundamental para tudo que funciona. Não apenas na indústria, mas para os serviços, e evidentemente que é um objeto de preocupação ter a garantia de acesso, não, definitivamente. Não apenas os semicondutores, mas tudo que é necessário, coisas que em última instância são necessárias para essa produção tomar lugar, né? E a interface disso com outras áreas tecnológicas, é claro. Olha, não é por acaso que o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ele fez 2 discursos do ano passado para cá. O desse ano, que ele fez esse ano, a que me refiro, foi em Brookings, e eu, como sou non-resident senior fellow em Brookings, eu assisti, eu estava lá. E o Jake Sullivan, foi o que veio falar com os economistas e meio que assim, só escuta, segurança nacional é tão ou mais importante que economia. E os Estados Unidos, por razões de segurança nacional, têm que garantir terem a liderança mundial, e aí citou algumas áreas, semicondutores e IT, e computação, citou energia limpa, tecnologias de energia limpa, e citou também AI. Né? Isso ele disse, não, vamos fazer a política que é necessária para garantir isso para os Estados Unidos. E e de fato, eles têm feito isso no que diz respeito a semicondutores. O que o meu paper aborda é que, paralelamente, no caso de tecnologias de energia limpa,
a China deu salto por cima. Por conta do fato de que a China investiu pesadamente na produção de energia limpa nessa última década, mais até do que a soma de investimentos chineses na área de energia limpa chegou a ficar maior do que a soma dos investimentos dos Estados Unidos e União Europeia, para que você tenha ideia. Eles conseguiram estar na dianteira, não é na ciência básica. A ciência básica, é claro, continua sendo uma coisa que você vai encontrar nas universidades, no aparato científico dos Estados Unidos, principalmente, mas na capacidade de fazer o preço de energia solar despencar, fazer o preço de energia eólica despencar, e assim por diante. E na aplicação disso, os chineses estão na frente nos carros elétricos. Então, os alemães agora estão agoniados com a penetração dos carros elétricos chineses, que vão instalar uma fábrica, inclusive, na Hungria, né? Então, na energia limpa, a China, nesse momento, tem a dianteira. E, aliás, não é por acaso que os pacotes do Biden teve o pacote de semicondutores e tem um pacote apelidado com um nome estranho, que é a Lei de Redução da Inflação, mas que, na verdade, é para dar apoio, o IRA, o Inflation Reduction Act, é para dar apoio, dar subsídios à tecnologia de energia limpa. E os americanos agora estão correndo atrás na capacidade de produzir energia eólica e solar e de fazer investimentos com a mesma competência dos chineses. Detalhe, e o mundo vai se adaptando, porque o interessante é que, apesar das restrições nos Estados Unidos à importação de placas solares da China, as importações indiretamente da China continuam mais da metade dos Estados Unidos. Os chineses pegaram e alongaram as cadeias de valor deles na Ásia, e aí, portanto, as placas que estão chegando nos Estados Unidos não são da China, vêm de outro lugar, na Ásia, né? Mas que reflete essa situação de superioridade, nesse momento, da China em relação aos Estados Unidos e Europa na tecnologia de energia limpa. Agora, debaixo de tudo isso, tem uma coisa que se chama os minerais críticos, que são fundamentais, não apenas alguns deles na produção de semicondutores, como também na produção de equipamentos e de coisas de energia limpa. E tem essa guerra paralela, né, que ela não é uma guerra aberta, porque, verdade seja dita, que a estratégia chinesa de ir a fundo, pesquisar e estabelecer elos de produção nas origens desses minerais críticos não tem tido uma equivalência no caso de Estados Unidos e Europa. Então, é um ponto falho na estratégia de Estados Unidos e Europa de como enfrentar a China no que diz respeito à energia limpa. Esse é um ponto central, porque é aí que vem África, América Latina. Eu queria chegar nesse ponto com você, quer dizer, esse mapa de minerais críticos. Isso pode ser, porque o que eu vi em Berlim é uma grande atenção dos países europeus aos países africanos produtores desses minerais. E eu não vi, durante o evento, ninguém falando de Brasil. Agora, isso é uma oportunidade para o Brasil? O Brasil tem esses minerais? Qual é a posição do Brasil em termos de oportunidades para isso? Tá. Duas coisas importantes aí, Mara. Um ponto central, isso que você está chamando a atenção para. No caso de Brasil, evidentemente que essa é uma fronteira possível de crescimento, mas é preciso que a gente combine isso com a capacidade de refinamento, de tratamento dos minerais críticos. E por que eu digo isso? Porque a China, ela própria, ela tem uma posição grande como fonte, não única no mundo, mas como fonte das chamadas terras raras, por exemplo, que é um subconjunto desses minerais críticos muito importante.
Agora, o que é distintivo da China é a concentração atualmente no mundo da capacidade de beneficiamento, de refinamento dos minerais lá na própria China. Então, a China compra os minerais, leva para lá e faz o refinamento. E, de vez em quando, não por acaso, aqueles de vocês que acompanham se lembram que quando teve o momento mais recente de anúncio de restrições pelos Estados Unidos, no caso de semicondutores, a China acenou com a possibilidade de proibição de exportação de germânio e de outros minerais críticos, onde eles concentram a capacidade de fabricação. Então, é preciso distinguir a disponibilidade, a origem dos recursos minerais e o refinamento. E o Brasil tem uma chance em vários desses. Agora, o Brasil precisa ter um mapa. Vários países do mundo, muitos países do mundo já anunciaram, tem até os dados acessíveis, qualquer um de nós pode acessar, mapas que eles têm dos minerais críticos, né? Não me recordo de alguma coisa feita e disponibilizada no Brasil, que eu sei de escutar no corredor, que os correspondentes ministérios no Brasil têm feito esforços nesse sentido, mas a gente não conhece, a gente não tem hoje um mapa dos minerais críticos no Brasil. Mas, evidentemente, que temos óbvios, como nióbio, etc. A gente sabe que tem lítio já mapeado, mais ou menos, lá para o lado de Bolívia, Chile, Argentina, mas o Brasil também tem potencialmente. A gente precisa ter esse mapa e precisa ter um plano e precisa ver o que é que tem que ser feito para que nós tenhamos instalada a capacidade de beneficiamento. Pois bem, o caso da África, veja como uma coisa complicada. Cobalto. Cobalto é um desses minerais chaves na transição energética. E, a propósito, aquilo que eu estava falando, quanto mais se der o cenário que nós desejamos, que é o da transição energética, saindo dos combustíveis fósseis para eletricidade e para fontes renováveis de energia, maior vai ser a quantidade brutal de demanda por esses minerais críticos. Para que você tenha uma ideia, um carro elétrico tem 5 ou 6 vezes mais cobre do que um carro comum. Os carros elétricos eles vão ser são intensivos nesses minerais críticos. E no caso da África, eu estava falando do cobalto, porque um país, a República Democrática do Congo, que tem 70% das reservas mundiais conhecidas de cobalto. 70%. Todo mundo quer estar lá. Até a milícia russa está lá, sabia? A Wagner foi contratada porque o processo de produção esse é um grande desafio. A transição energética ela é belíssima pelo lado da emissão de carbono, no que diz respeito à transição de petróleo e de gás e gasolina, né, de petróleo para a eletricidade. Agora, embaixo dela, o problema é que essa demanda por minerais críticos ela se dá com uma base tecnológica, com um formato de produção que não está tão padronizado e tão organizado como o do petróleo. Então, você tem riscos ambientais e de governança e sociais enormes. Na República Democrática do Congo, frequentemente a gente tem as notícias de uso de trabalho semi-escravo ou de crianças. E é por isso que a milícia Wagner está lá. Está contratada para ajudar os produtores a fazer um negócio, né? Então, a gente olha para o outro lado, esquecendo, às vezes, desses desafios ambientais na produção dos minerais críticos. No Chile e na Bolívia, por exemplo, existe um medo enorme. A gente que já esteve lá conhece ali a Atacama, etc. E tal. São áreas ricas em lítio, porém, áreas com raridade de água. E os processos de produção de lítio, eles são por lavagem, etc. e tal, e são intensivos no uso de água, o que pode colocar em risco a disponibilidade de água para as populações indígenas da região e por aí vai. Então, é um processo complexo, mas a gente precisa ter um mapa no Brasil. Então, qual é a orientação que você dá para o governo brasileiro para surfar nessa de uma forma responsável?
entende? Porque, como você bem colocou, há riscos envolvidos aí. Só que é preciso traçar uma estratégia para como lidar com isso. Além, obviamente, do mapeamento, que já não existe, a gente tem que também buscar a brecha existente hoje, que é a ausência de uma estrutura, de uma estratégia de relação com produtores de minerais críticos por parte dos Estados Unidos e Europa. Tá bom, eles querem encarar, querem ter segurança em relação à própria disponibilidade de minerais críticos para a transição energética deles. Então, sentar e providenciar investimentos, acordos estratégicos que incluiriam, evidentemente, algumas salvaguardas em termos sociais e ambientais para a produção de minerais críticos no Brasil. A atitude, a ideia, o sonho de alguns americanos de ter autossuficiência dos Estados Unidos não é viável. Aliás, é um processo complicado que alguém aqui nos Estados Unidos, no moro, abre a boca para falar de abrir uma mina de algum desses minerais críticos em alguns pontos do território norte-americano e a reação justificada pelo medo do impacto que pode ter. A gente viu a reação até a produção do shale gas, do petróleo de xisto, né? Como foi essas explosões. Isso é um processo que vai ser complexo. E muito menos para imaginar que Estados Unidos e Europa podem digamos, se tornar autônomos, autossustentados no que diz respeito a esses minerais críticos. Então, o Brasil pode e deve buscar acordos com esses países que contemplem, inclusive, fontes de financiamento, formas de salvaguardas e assim por diante. É uma brecha. O que a gente não pode ficar simplesmente na dependência, como é hoje, em boa parte da África, de os chineses virem, fazerem a aquisição, fazerem os acordos e levam para lá para eles beneficiarem. É interessante isso que você está falando, porque a gente está vendo no Brasil duas coisas que não se falam e que deveriam estar se falando. Primeiro, essa briga, será que é briga a palavra? Acho que não é briga, mas enfim, essa discussão da exploração de petróleo na margem equatorial, que teve, o IBAMA falou não, enfim, e os estados e o próprio governo Lula dizendo que, não que o IBAMA não seja governo Lula, mas enfim, você viu ali, expôs uma divergência, né, de dois lados do governo. E você não vê ninguém falando nesse ponto de produção da extração dos materiais críticos e de que forma se preparar para isso. Isso está fora do raio de comunicação, de questionamento. Por quê, Canuto? Pois isso também é um enigma para mim, Mara. Por que não se fala tanto disso? Por que não se discute isso? Por que não há, digamos assim, uma atitude mais proativa por parte do governo em relação a isso, em relação ao tema, ao mapeamento e assim por diante? Enquanto que outros países está sendo feito, né? Um detalhe importante para que as pessoas não fiquem por que agora vamos falar em petróleo? A verdade é que qualquer cenário realista, minimamente realista, mesmo o mais otimista possível que você encontre nas projeções do Instituto de Estudos de Energia, Estudos Avançados de Energia, assim por diante, nenhum é otimista o suficiente para achar que é possível você se livrar dos combustíveis fósseis imediatamente. Mesmo as projeções mais otimistas, supondo que dê tudo certo na ampliação da produção de energia renovável, a gente ainda vai ter uma demanda residual que se espera caia ao longo do tempo, em termos proporcionais e depois até em termos absolutos. Vai ter um pico, esperamos um pico do consumo de petróleo no mundo em algum momento, mas ainda vai ter uma demanda residual e que, paradoxalmente,
justamente como os investidores anteciparam essa direção de trajetória do petróleo, de 2015 para cá, os investimentos em ampliação de capacidade de produção de petróleo têm sido mínimos, têm sido zero. Por isso que quando tem anúncios como o da Guiana, agora até a Venezuela quer também entrar área e tal, ou mesmo essas outras possibilidades, como foi o pré-sal brasileiro, essa demanda residual do petróleo que vai ficar vai depender muito dessa produção adicional do petróleo, o suficiente só para atender essa demanda residual. Então, mesmo com a transição energética tendo sucesso, a gente não vai falar um pouco de petróleo no futuro próximo, né? Com todos esses... Mas acontece, Canuto, que a gente já está vivendo, você está acompanhando isso no Brasil, por exemplo, a crise dos semicondutores. A indústria, o setor de eletroeletrônicos ali muito preocupado com a ausência de chips, não tem fornecimento suficiente, você tem uma escassez, teve uma crise de oferta nessa área, que é fundamental para essa indústria, que é fundamental para a tecnologia. Sim, temos que ser realistas o seguinte, de que uma trajetória eventual de complemento à disponibilidade interna mediante produção doméstica de semicondutores, isso terá que acontecer naquilo que diz respeito aos segmentos não avançados, tá certo? Aqueles mais padronizados. Aí é uma questão de cálculo prospectivo, de retorno prospectivo para potenciais investidores, para achar se vale a pena ou não, na razão lucro-custo, fazer produção doméstica de semicondutores não avançados. Isso é uma questão de preço e atratividade. Tem alguém falando em projeto disso? Se não tem, é porque acha que, a despeito das eventuais... Tivemos isso com força durante a pandemia, claro. Durante a pandemia, bastou um entupimento de portos na Califórnia e em outras partes do mundo, e bastou um lockdown ali e acolá para gerar aquelas restrições de oferta que nós assistimos. E aí bateu em todo mundo. O preço de carro usado nos Estados Unidos, que explodiu porque não tinha carro novo, e assim por diante. Mas até que, naquilo que diz respeito às rupturas de cadeias de produção, eu fiz um trabalho com colegas do Policy Center para o G20, através do agrupamento de think tanks, do T20, e a gente fez um estudo empírico mostrando como, meados do ano passado, a situação já estava normalizada. Ou seja, essa baixa disponibilidade de semicondutores só pode ser explicada por investimentos que não têm sido feitos na semicondutores aqui fora, porque não é ruptura de cadeia como foi durante a pandemia. Uhum. Né? E eu acho que a disponibilidade de semicondutores não avançados é menos um problema. Onde nós perdemos a corrida, se bem que não chegamos a entrar nessa corrida, é no que diz respeito a semicondutores avançados. Se a China vai ter que suar para fazer o desenvolvimento local de tecnologia para fazer semicondutor avançado, nós ainda estamos muito mais distantes disso. Uhum. Bem, Canuto, você vai ter que voltar aqui mais vezes, é sempre bom ter você aqui, porque você abriu um debate, está colocando algo ainda mais relevante, porque a gente viu nas campanhas eleitorais e vê, enfim, alguns debates sobre a industrialização brasileira, mas o que a gente está falando aqui é algo ainda mais importante, é não se preparar para essa nova fase, que enfim, ela como eu vou dizer, ela é fundamental para o futuro dos países, até para o seu posicionamento geopolítico. Pois é, até, Mara, porque nós todos reconhecemos que se tem uma zona, uma área onde o Brasil tem um potencial enorme de cumprir um papel relevante mundialmente, é na área de produção de energia verde, de energia limpa. E essa produção de energia limpa, meu amigo Jorge Arbach
vice-presidente da CAF, tem feito um bom trabalho, e ele até criou uma expressão bom, todo mundo fica falando, depois da guerra, Estados Unidos e China, em nearshoring, né? Trazer para perto, reshoring para dentro, e o Jorge Abaixo veio com a expressão powershoring, que é o equivalente disso, a partir da energia. E o Brasil tem um enorme potencial. Não é por acaso que nós, hoje, somos um caso único no mundo, raríssimos, dos poucos, onde o consumo de energia ele é primordialmente com base na energia renovável. Nós fomos mal na Amazônia, o que mais do que queimou a nossa nota no que diz respeito à emissão de carbono, mas no que diz respeito ao consumo de energia, nós somos bons, temos hidrelétrica e mais a energia solar e a eólica, nós estamos bem. Isso pode ser uma base de favorecimento da produção de produtos intensivos de energia verde no Brasil. Isso é um campo óbvio. Qualquer neoindustrialização teria que ser buscada nessa direção. Muito obrigada pelo seu tempo para explicar para a gente. Quem quiser acessar o seu estudo, a gente vai colocar link no nosso site para o estudo, para quem quiser ler o estudo completo, vale a pena. Enfim, cada estudo que você faz realmente faz a gente dar um mergulho assim, em questões extremamente relevantes para investimentos, para a economia.